Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. Relembrando a divisão do nosso sistema nervoso. Ele vai ser composto por sistema nervoso central, que é o que a gente viu semana passada, que age como centro integrador, e sistema nervoso periférico. Já o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em sensorial ou aferente e eferente. O sensorial é aquele que vai levar a informação do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Já a divisão eferente é aquele que vai levar estímulo do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, tá? Então, vamos lembrar aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um estímulo, um sinal, por exemplo, machucou o dedo, cócega, alguma coisa assim. Esse sinal ele vai ser observado pelos receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais, por sua vez, vão estimular o neurônio sensorial, a via aferente, e vai encaminhar aí o sinal para o meu sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, ele vai observar se essa informação que ele está recebendo do sistema nervoso periférico vai ser armazenada ou se ele precisa dar uma resposta para o meu sistema nervoso periférico, se ele precisa estimular que esse sistema nervoso periférico, por exemplo, saia do local porque está muito quente, ou corra, porque tem que fugir de alguma coisa, entendeu? Então, ele vai dar esse sinal para o meu sistema nervoso periférico. E como? Pelos neurônios eferentes. Agora, uma informação nova para vocês. Os neurônios eferentes, ou a via eferente, ela vai ser dividida em neurônios autônomos e somáticos. Os somáticos são respostas voluntárias na sua maioria, tá? Então, na maioria das vezes, a gente vai ter uma resposta voluntária, porque vai estar ligado aí, vão controlar a musculatura esquelética, os músculos esqueléticos. Então, você vai receber um sinal, por exemplo, de que teu dedo está apertado para você ver o que está acontecendo, ou você machucou o dedo para você puxar a perna, algo assim. Então, é voluntário, estão ligados à musculatura esquelética. Já os neurônios autônomos, como eu falei para vocês, eles são involuntários, então a gente não controla eles. E eles vão ser divididos em resposta simpática e resposta parasimpática. A gente já vai falar sobre isso, mas guardem essa informação. E eles vão controlar a musculatura cardíaca, músculo liso, as glândulas. E depois, tanto que os meus músculos autônomos quanto meus músculos somáticos tiverem uma resposta, eles vão então mandar uma retroalimentação, que a gente conhece como feedback. Então, os meus receptores sensoriais, eles vão avaliar, por exemplo, se a quantidade de hormônio liberado está correta, se pode parar de liberar hormônio, se parou de doer, se pode parar de correr, entendeu? Ele vai avaliar aí o que está acontecendo e vai encaminhar aí essa notificação de novo para o nosso sistema nervoso central. Nós temos também os neurônios entéricos, que a gente vai falar também sobre eles. Esses neurônios entéricos, eles vão estar ligados ao trato digestório. E a gente vai falar sobre eles também, tem uma explicação muito grande sobre eles têm uma grande importância, a gente vai falar sobre eles também. Mas para vocês saberem que também eles vão fazer parte aqui, né, do nosso sistema nervoso. E olhem, estão vendo aqui a nossa legenda? Ele atua como centro integrador, tá? Porque a gente precisa muito de alimentos, né? Então, o nosso organismo ele evoluiu
para ter um centro integrador digestório fora do nosso sistema nervoso central. Mas a gente já vai ver sobre isso, só para vocês já terem conhecimento do nosso sistema nervoso como um todo. Como nós já falamos bastante sobre neurônio sensorial, sobre a via aferente, nessa aula eu vou dar um pouco mais de ênfase para vocês nos neurônios eferentes. Lembrando lá, ai, professor, já falou 1000 vezes isso, eu sei que vocês devem estar pensando isso agora aí. Os neurônios eferentes, eles vão levar comando do sistema nervoso central pro sistema nervoso periférico. E essa porção eferente, ela vai ser dividida em duas. Os neurônios somáticos, que são os neurônios motores, que vão comandar a musculatura esquelética, e os neurônios autônomos, os quais vão controlar a musculatura cardíaca, lisa, glândulas, também vai parte aí do tecido adiposo também. Então, o que lembra vocês? Vocês já devem ter ouvido falar disso com certeza. São a parte voluntária e involuntária do sistema nervoso central. Mas, pessoal, nós temos que sempre pensar que nem sempre os neurônios motores eles vão atuar sendo de forma voluntária, ou seja, quando a gente comanda, tá? Pode acontecer de ter alguns reflexos, alguns estímulos que são involuntários, tá? Então, a gente, no geral, é voluntário o motor. Então, a gente comanda voluntariamente. Mas pode acontecer, tem exceções, de acabar atuando como involuntariamente, tá? Os neurônios motores. Quando a gente está aí descansando depois de comer, nosso sistema nervoso ele vai estar em repouso. E quem vai estar atuando vai ser o sistema nervoso autônomo parasimpático, porque a gente está descansando, precisamos aí de energia para a digestão. Já quando a gente está correndo, quando a gente está fugindo, nós temos aí então o sistema nervoso simpático atuando. A gente chama, né, de luta e fuga, porque muitas coisas acabam mudando no nosso organismo para que a gente comece a correr, a fugir. E isso é comandado pela via simpática do meu sistema nervoso autônomo. Quando a gente está descansando, o que vai estar atuando é a via parasimpática. Para que o sistema nervoso simpático seja ativo, nosso encéfalo ele vai disparar descargas simpáticas maciças e simultâneas para todo o organismo. Então, o nosso organismo inteiro vai receber essas descargas elétricas, né? Esses estímulos. O nosso coração vai acelerar, os vasos sanguíneos das pernas, braços e do coração vão dilatar para aumentar a concentração de sangue nessas regiões. O fígado vai liberar glicose e o nosso processo digestivo ele vai diminuir, porque não tem mais importância a digestão nesse momento. A importância vai ser correr e fugir. Então, para podermos ter aí um sistema nervoso autônomo coerente, a gente vai ter que ter uma homeostasia entre a forma simpática e a forma parasimpática. Porque se a gente não tiver essa homeostasia,
por exemplo, pessoas muito ansiosas, elas vão estar sempre com a forma simpática muito alta, muito ativa. Por isso que elas ficam nervosas, suam, ficam bem ativas. E pessoas que têm depressão, que né, tem algum problema, algum outro problema neurológico, elas podem estar com a forma parasimpática muito ativa. Então, o nosso organismo ele tenta sempre ter um equilíbrio dinâmico entre a forma parasimpática e a forma simpática, para que não fique sempre em luta e fuga e nem fique sempre em repouso, né? Não acabe não tendo reação, por exemplo. Vamos ver as alterações fisiológicas nos órgãos quando o sistema nervoso simpático e o parasimpático estão ativos. Então, lembrando lá, o sistema nervoso autônomo parasimpático, luta e fuga. Então, pensem, o que eu preciso para correr e fugir, né? Então, o que os órgãos vão fazer, quais são as modificações que vão ocorrer nos órgãos para que eu consiga correr e fugir. Então, vamos começar aqui pelos nossos olhos. A primeira coisa que vai acontecer vai ser dilatação da pupila ou midríase, para que eu consiga enxergar melhor, digamos assim. Já nas glândulas salivares, vai aumentar a secreção de muco e enzimas. No coração, a gente vai precisar com que o batimento cardíaco aumente para melhor circulação do sangue. Então, vai ter um aumento da frequência cardíaca e da contratibilidade cardíaca. Então, o batimento ele vai ser mais forte. Nas vias aéreas, no pulmão, nós vamos ter um relaxamento das vias aéreas, para que o pulmão consiga expandir melhor, ter maior quantidade de ar durante a respiração, tá? Então, é extremamente importante esse relaxamento, porque a gente precisa de muita quantidade de oxigênio na nossa luta ou fuga. Em relação ao fígado, eu já falei que ele libera a glicose, mas tanto o fígado quanto o estômago e o intestino, eles vão inibir aí a digestão. Então, não vai ter mais digestão, porque não é importante. Lembrando, quando a gente pensa em luta e fuga, todo o nosso sangue ele vai ser encaminhado para regiões importantes, como perna, braço, né? Para tentar correr, fugir, lutar. Então, ele não vai mandar sangue para essa região, então vai diminuir, aí vai inibir a secreção. E essa diminuição também vai ter diminuição de insulina, de enzimas que auxiliariam na digestão do alimento. Em relação aí à minha urina, ao rim, ao rim, nós vamos ter um aumento da secreção de renina. Vocês já viram isso? A renina ela vai estar diretamente ligado com a pressão arterial e quando ela é liberada ocorre vasoconstrição. Então vai acontecer aqui também vasoconstrição. Vai ter um relaxamento na minha bexiga, então ela não vai estar contraída como normalmente, ela está um pouquinho mais contraída. Nesse momento ela vai estar relaxada para tentar não liberar a urina, né? Para a urina ficar contida no local, para a gente não acontecer, por exemplo, né, de fazer xixi enquanto você está correndo ou fugindo. Em relação ao pênis, nós vamos ter indução da ejaculação. E ao útero, nós vamos ter estimulação da contração uterina. O meu sistema nervoso autônomo, ele é todo integrado, tanto o sistema nervoso autônomo parasimpático quanto simpático. Então, o meu sistema nervoso periférico, ele vai mandar os sinais do que está acontecendo no meu, né, no meu organismo, no meu corpo. E nós vamos ter aí, então, neurônios sensoriais ou sensores hipotalâmicos que vão enviar esses sinais.
Geralmente, os sinais vão ser enviados primeiramente para a ponte, bulbo e hipotálamo, mas pode ser enviado diretamente para o nosso encéfalo. Quando chega o sinal aqui na ponte, no bulbo e no hipotálamo, ele vai verificar os sinais e vai mandar uma resposta direta para o organismo, uma resposta endócrina, autônoma ou comportamental, ou ele pode enviar um sinal para o meu encéfalo. E lá ele vai avaliar e vai fazer então com que ocorra a resposta comportamental, se for comportamental. Caso não seja comportamental, o meu encéfalo ele vai enviar novamente a resposta para a minha ponte, para o bulbo, para que ele dê a resposta endócrina, autônomo ou até mesmo comportamental. Então, vocês viram a grande importância da ponte, do bulbo e do hipotálamo. Eles são os principais responsáveis pelas respostas autônomas, ou seja, por enviar resposta do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Então, vejam aqui, o nosso hipotálamo, a ponte e o bulbo. O hipotálamo ele vai ser responsável principalmente pelo controle da temperatura, equilíbrio hídrico e comportamento alimentar. Então, o hipotálamo ele vai dar sinal para você se você precisa sair de um lugar quente, se você precisa vestir uma blusa, ou se você precisa tomar água e se alimentar. Ele vai ser extremamente importante nesse comportamento. Já a ponte, ela vai estar ligada a controle da bexiga, controle urinário. Então, para você saber que você precisa fazer xixi, centro respiratório secundário. Lembra, a gente já falou sobre o sistema respiratório, então ele está ligado ao sistema respiratório. Já também está ligado tanto ele quanto uma parte do bulbo ao controle da pressão arterial, tanto a ponte quanto o bulbo, e o bulbo ele vai estar responsável aí pelo centro respiratório bulbar. Não vou entrar em detalhes porque a gente já falou sobre respiração quando a gente falou de sistema respiratório. Lembrando ainda que nós temos os reflexos espinais autônomos, ou seja, são reflexos que acontecem lá na medula espinhal que não tem influência do meu encéfalo. Então, quando, por exemplo, a pessoa sofre alguma fratura na medula, alguma ruptura na medula, esses reflexos ainda vão comandar, né? Então, a pessoa ainda vai conseguir fazer xixi, defecar, ainda vai ter ereção peniana devido a esses reflexos. Porém, não vai conseguir comandar esses reflexos. Ela tem os reflexos, mas não consegue comandar. Do meu sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Essa transmissão vai ocorrer através das vias autonômicas e vai ocorrer tanto para o sistema nervoso autônomo simpático quanto para o parasimpático da mesma maneira. Então, nós vamos ter dois neurônios, um pré-ganglionar e outro pós-ganglionar. O pré-ganglionar ele vai levar o sinal do sistema nervoso central até o gânglio e o pós-ganglionar do gânglio até o tecido alvo. Lembrando aqui que o gânglio é onde ficam os corpos de neurônios. E esse sinal que esse neurônio transmite aqui, ele pode transmitir para 8, 9, até 32 neurônios. Então, não vai ser só um, aqui vai estar saindo vários neurônios dessa região e podem levar sinais para diversos tecidos diferentes, órgãos diferentes, tá? Então, é extremamente importante vocês sempre pensar
E aqui no nosso gânglio tem diversos corpos celulares. Os neurônios autônomos simpático e parasimpáticos, eles vão se diferenciar anatomicamente em relação ao local de origem do sistema nervoso central, localização dos gânglios e em relação às suas vias. Em relação ao local de origem do sistema nervoso central, o simpático, os neurônios estarão saindo do segmento torácico, lombar e da medula espinal. Já o parasimpático, eles vão estar saindo do tronco encefálico, segmentos sacrais da medula espinal. Já a localização dos gânglios no simpático, eles vão ser próximos à medula espinal. Já no parasimpático, eles vão estar próximos ao órgão-alvo. E em relação às vias, o simpático, os neurônios pré-ganglionares, eles são curtos e os pós-ganglionares longos. Por quê? O segmento, ele vai estar, os gânglios, desculpa, eles vão estar bem próximos à medula. Então, eles vão precisar aí de pós-ganglionares longos, porque são depois dos gânglios, lembrem-se lá. Já no parasimpático, como os gânglios eles estão próximos aos órgãos-alvos, então os neurônios pré-ganglionares eles vão ser longos e os pós-ganglionares curtos. Vamos voltar naquela figura que a gente viu anteriormente. Então, aqui, olha os nossos gânglios no simpático. Eles estão bem próximos à medula espinal. Então, aqui, os nossos segmentos pré-ganglionares, eles vão ser mais curtos e os pós mais compridos. Os neurônios pós-ganglionares vão ser mais compridos. Já no simpático, os gânglios eles estão bem próximos à célula. Tem uns aqui que não estão aparecendo, porque senão a figurinha fica muito estranha, mas eles estão bem próximos à célula, não sei se vocês conseguem ver. E isso faz com que os neurônios pré-ganglionares eles sejam mais compridos, enquanto os pós-ganglionares eles sejam mais curtos. Em relação ao local, né, vocês conseguem ver que os nossos neurônios simpáticos eles vão estar mais aqui na medula torácica. Já aqui nós vamos ver que nos parasimpáticos eles vão sair mais do nosso tronco encefálico e também aqui da região sacral aqui da medula. Outra diferença entre a via simpática e parasimpática são os neurotransmissores. Então, no sistema nervoso autônomo, quando a gente fala de neurônios pré-ganglionares, tanto a via simpática quanto a parasimpática, ela vai liberar acetilcolina. E os receptores aqui são receptores colinérgicos nicotínicos. Não esqueçam disso. Então, a acetilcolina, ela sempre vai atuar em receptores colinérgicos. Podem ser nicotínicos ou muscarínicos, mas nesse caso são os nicotínicos. Quando a gente fala de vias simpáticas pós-ganglionares, ele vai liberar lá na célula-alvo noradrenalina, tá? Então, a via simpática pós-ganglionar libera noradrenalina e os receptores da célula-alvo são receptores adrenérgicos. Então, a noradrenalina vai atuar em receptores adrenérgicos. Em relação à via parasimpática, os pós-ganglionares também vão liberar acetilcolina. Então, a acetilcolina na célula-alvo vai atuar nos receptores colinérgicos muscarínicos. Então, a via parasimpática, em sua maioria, vai atuar somente com neurotransmissor acetilcolina, enquanto a simpática ela vai ter acetilcolina no pré-ganglionar e noradrenalina no pós-ganglionar. Mas sempre acontece assim, professora? Não, não é sempre que isso acontece.
nós temos um exemplo de neurônio pós-ganglionar simpático, aqueles que atuam lá nas glândulas sudoríparas, que em vez de secretar noradrenalina, secreta acetilcolina. E daí o receptor que vai estar aqui vão ser receptores simpáticos colinérgicos, são conhecidos como receptores simpáticos colinérgicos. Nós também temos um pequeno número de neurônios autônomos que não vão secretar nem noradrenalina, nem acetilcolina, e vão ser conhecidos como neurônios não adrenérgicos, não colinérgicos. E eles vão, né, liberar aí substância P, peptídeo intestinal, adenosina, óxido nítrico e ATP. Mas é um pequeno número. A maioria vai atuar dessa maneira que eu estou falando para vocês aqui, tá? Outra coisa importante é lembrar que essa junção entre o nosso neurônio pós-ganglionar e a célula é chamada de junção neuroefetora, porque ela vai fazer com que tenha, né, depois dessa liberação, um efeito na minha célula. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre neurotransmissor e receptor, eu coloquei essa tabelinha aqui para explicar para vocês mais ou menos em qual receptor o neurotransmissor vai atuar. Então, quando a gente fala aqui de acetilcolina, do neurotransmissor acetilcolina, ele vai atuar em receptores colinérgicos. Eles podem ser nicotínicos ou muscarínicos. Os nicotínicos, eles são receptor de canal iônico para sódio e potássio. E eles vão estar presentes aí nos músculos esqueléticos e nos neurônios autônomos pré-ganglionares. Lembra que a gente viu no slide anterior. E também no sistema nervoso central. E por que é nicotínico? Porque o agonista dele é a nicotina. Então, quando a pessoa, por exemplo, fuma, né? Qual receptor vai estar recebendo o composto químico? Os receptores nicotínicos. Já os muscarínicos, eles vão ser do tipo receptor acoplado à proteína G. E eles vão atuar nos músculos lisos, vão estar localizados, né, gente? Nos músculos lisos, cardíacos, glândulas endócrinas, exócrinas e sistema nervoso central. Então, enquanto aqui estava só no neurônio autônomo, os muscarínicos eles já vão estar nos tecidos alvo, tá? E por que são muscarínicos? Porque o agonista dele é a muscarina. Em relação à noradrenalina e adrenalina, eles vão estar interagindo nos receptores adrenérgicos. Esses receptores adrenérgicos podem ser alfa ou beta. E eles são do tipo receptores acoplados à proteína G. Estão nos músculos lisos, cardíacos, glândulas e sistema nervoso central. A dopamina, ela vai atuar no receptor dopamina. Também vai ser receptor acoplado à proteína G, sistema nervoso central. Serotonina, receptor serotonérgico. Nossa, gente. Desculpa aí. E eles vão ser receptores de canais iônicos, sistema nervoso central. Histamina, receptor histamina. Receptor acoplado à proteína G, sistema nervoso central. O glutamato, ele tem mais de um tipo de receptor, igual a acetilcolina. Ele tem esse que é o AMPA, que vocês quiserem decorar o nome, é ácido propiônico amino 3-hidroxo 5-metil isoxazol 4. Tá? Mas não precisa decorar, gente. É só para vocês saberem o nome. Então, a gente chama de AMPA. Esse AMPA, ele também vai ser
relacionado a canais iônicos, do tipo receptor de canal iônico, sistema nervoso central. O NMDA é o N-metil-D-aspartato. Ele também é do tipo receptor de canal iônico, sistema nervoso central. O glutaminérgico metabotrópico, ele vai ser receptor de proteína G, receptor acoplado à proteína G, sistema nervoso central. O GABA, receptor GABA, vai estar ligado, vai ser receptor de canal iônico, sistema nervoso central. Glicina, receptor glicina, receptor de canal iônico, sistema nervoso central. Adenosina, receptor purina, também vai ser receptor de proteína, acoplado à proteína G, sistema nervoso central. E o óxido nítrico, como eu falei para vocês, ele passa livremente pela célula, então ele não vai ter nenhum receptor, não vai ter nenhum tipo de receptor, porque ele passa livremente, e ele vai atuar tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Então, pessoal, coloquei essa tabelinha até para mostrar para vocês a quantidade de neurotransmissores que a gente vai ter no sistema nervoso central e a pequena quantidade do sistema nervoso periférico. Então, para vocês já irem se assimilando com isso, porque quando vocês forem ter aula de farmacologia, vocês vão ver que os medicamentos vão atuar nesses receptores e é bom, claro, a gente sempre saber onde eles vão estar presentes, tá? Então, só fiz um parênteses aqui para falar sobre isso para vocês. Voltando agora aqui para nosso sistema nervoso autônomo, os neurônios do sistema nervoso autônomo eles vão ser um pouquinho diferentes e a sinapse vai ser diferente. Então, olhem aqui o nosso axônio pós-ganglionar e vocês estão vendo que quando ele chega no tecido-alvo, né, aqui é uma musculatura lisa, tá? Células do músculo liso. Ele vai aqui, ó, ficar como se fosse umas contas assim, estão vendo? Essas contas, ela é chamada de varicosidade, tá? E é aqui, nessas varicosidades, que nós vamos ter as vesículas contendo neurotransmissor, tá? Então, vejam a diferença. Por que que ela tem essa diferença? Porque um neurônio, ele vai acabar atuando numa área maior do que, por exemplo, um neurônio motor. Então, ele vai precisar somente de um neurônio para inervar uma região maior. Então, vejam que legal essas contas, né, que são essas varicosidades, e eles vão ter aí as vesículas com neurotransmissor e também as mitocôndrias. Como eu falei para vocês, os principais neurotransmissores autonômicos vão ser acetilcolina e noradrenalina. E eles vão ser sintetizados lá na varicosidade dos axônios. A acetilcolina vai ser sintetizada pela acetilcoenzima A mais colina. Lembra que a gente falou isso quando a gente falou de sinapse. E a noradrenalina, que é o nosso exemplo, ela vai ser sintetizada a partir de aminoácidos de tirosina. Então, como que ocorre a liberação desses neurotransmissores para a fenda sináptica? Ocorre do mesmo jeito que ocorre a sinapse normal. Então, nós vamos ter um potencial de membrana que vai despolarizar a minha membrana. Isso vai fazer com que os canais de cálcio dependente de voltagem se abram. O cálcio vai entrar para dentro do meu axônio, da minha varicosidade do axônio. Quando ele entra, ele faz então a liberação dos meus neurotransmissores por exocitose, e isso faz com que o neurotransmissor seja liberado aqui na fenda sináptica. Agora eu vou fazer um parênteses para vocês. Quanto maior a concentração de neurotransmissor na fenda sináptica,
mais potente, mais duradoura vai ser a ação, tá? Depois que ele libera aqui o nosso neurotransmissor, esse neurotransmissor ele vai se ligar ao receptor. Como aqui a gente está falando de noradrenalina, receptor adrenérgico, receptor acoplado à proteína G. Daí nós vamos ter a resposta dentro da célula. E professora, como que esses neurotransmissores saem, né, da minha fenda sináptica? Então, quando a resposta termina, primeira coisa, os neurotransmissores vão sair de perto do meu receptor. Eles vão então difundir, ter uma difusão para longe desses receptores. Quando eles vão para longe, eles podem ser removidos da sinapse através de uma célula que está próxima, através de transporte ativo ou por degradação. E quem degrada a noradrenalina é a monoaminoxidase, que é a MAO. Se fosse acetilcolina, seria acetilcolinesterase. Então, é praticamente igual acontece a liberação de neurotransmissores que eu já falei para vocês em outras aulas. Só estou relembrando aqui, tá bom? Vocês devem estar se perguntando aí, com tão poucos neurotransmissores, como o sistema nervoso autônomo diversifica tanto a sua ação? Isso ocorre devido aos múltiplos tipos de receptores. Então, dependendo da célula, ela vai ter um receptor diferente. Isso vai fazer com que tenha uma resposta celular diferente. Então, a resposta celular vai depender do tipo de receptor. Em relação à divisão simpática, nós temos dois tipos de receptor, o alfa e o beta, e eles podem se diferenciar em 5 subtipos. A gente já vai ver isso no próximo slide. Já na divisão parasimpática, os receptores colinérgicos muscarínicos, eles variam em 5 tipos de receptores. Em relação à via simpática, vamos lembrar lá que essa via vai secretar catecolaminas, que são a noradrenalina e a adrenalina, sendo que a noradrenalina vai ser o principal neurotransmissor dessa via. E ela vai atuar em receptores adrenérgicos. Lembrando, pessoal, que receptores adrenérgicos são acoplados à proteína G, tendo um início lento da resposta e prolongado. E os tipos de receptores vão ser alfa e beta, como eu falei anteriormente. Sendo que o alfa vai ser alfa 1 e alfa 2 como subtipos, e os subtipos beta, beta 1, beta 2 e beta 3. O alfa 1 vai ser o que mais encontrado na maioria dos tecidos alvos simpáticos. Eles vão ter uma sensibilidade maior à noradrenalina do que à adrenalina. E eles vão ativar a fosfolipase C. Quando eles ativam essa fosfolipase C, tem aí a produção de inositol trifosfato, que é o IP3, e diacilglicerol, que é o DAG. O DAG ele vai ativar uma sequência de fosforilação de proteínas. E o IP3 ele vai fazer com que ocorra abertura de cálcio. Então, isso faz com que o receptor alfa 1, quando ativado, aumente a contração muscular e a secreção por exocitose. Já nos receptores alfa 2, eles vão estar aí no trato gastrointestinal e no pâncreas. Vão ser mais sensíveis à noradrenalina do que à adrenalina e vão diminuir o AMP cíclico. Essa diminuição do AMP cíclico faz com que tenha um relaxamento do trato gastrointestinal ou diminuição da secreção pancreática. Já
Os receptores beta 1, eles vão estar no músculo cardíaco e no rim. Vão ser sensíveis tanto à noradrenalina quanto à adrenalina e vão aumentar o AMP cíclico, fazendo com que aumente a contração muscular do coração. Por exemplo, já os receptores beta 2, eles vão estar associados a alguns vasos sanguíneos, músculo liso de vários órgãos, tá? Eles vão ser mais sensíveis à adrenalina do que à noradrenalina. E eles aumentam o AMP cíclico. Porém, o aumento do AMP cíclico aqui vai fazer com que ocorra relaxamento da musculatura lisa, tá? Já os receptores beta 3, eles vão estar ligados ao tecido adiposo, vão ser mais sensíveis à noradrenalina do que à adrenalina e vão aumentar o AMP cíclico. Nas vias parasimpáticas, os neurônios vão liberar acetilcolina como neurotransmissor, os quais irão atuar em receptores colinérgicos muscarínicos, e esses receptores são acoplados à proteína G. Isso faz com que demore mais para ter a resposta, porém o efeito é mais prolongado. E o que vai acontecer? Quando a acetilcolina se liga a esses receptores, ela pode fazer ou abertura de canais de potássio ou abertura de canais de cálcio, dependendo do tipo de receptor muscarínico, vai variar a resposta tecidual. Lembrando que a gente tem 5 tipos de receptores muscarínicos, mas isso a gente vai ver quando a gente fala do local de ação específico. Mas já fiquem na cabeça de vocês que ele vai fazer a abertura de canais de cálcio ou de potássio. Como parte de luta e fuga, o nosso sistema nervoso central ele também estimula a produção de adrenalina pelas glândulas suprarrenais. Então, quando ele vê que precisa correr, fugir, lutar, ele vai, através aí do seu neurônio sináptico pré-ganglionar, levar estímulo até a glândula suprarrenal, que fica em cima dos rins aqui, vocês estão vendo ela. E vai fazer, então, com que essa glândula produza adrenalina, que também é conhecido como um neurônio, como um neurohormônio, e vai ser secretado, então, essa adrenalina diretamente no sangue. E isso faz com que a adrenalina ela esteja em alta concentração no sangue e vá até os tecidos-alvo, estimulando ainda mais a luta e a fuga, estimulando o batimento cardíaco, relaxamento dos brônquios, que a gente já falou sobre isso um pouquinho antes. Alguns fármacos eles vão atuar como agonistas e antagonistas autonômicos. Lembrando lá que o agonista, quando ele se liga ao meu receptor, ele vai induzir uma resposta fisiológica. Já o antagonista, ele vai bloquear a resposta farmacológica. A principal ação vai ser agonista e antagonista de forma indireta, ou seja, com ação indireta. E eles vão atuar aumentando ou alterando aí a secreção desses neurotransmissores, a recaptação dos neurotransmissores ou a degradação desses neurotransmissores. Quando a gente fala de agonista indireto, eles vão bloquear a recaptação do neurotransmissor no terminal sináptico. E quando ele bloqueia essa recaptação, vai fazer com que o meu neurotransmissor fique por mais tempo no terminal. Isso faz com que ele tenha efeito prolongado. É claro que quando eu falo de medicamento, tem muitos medicamentos que vão atuar sim, principalmente medicamentos antidepressivos. Então, eles vão atuar bloqueando essa recaptação do neurotransmissor, e isso faz com que fique por mais tempo ali, por exemplo, a serotonina. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é a cocaína, que ela vai bloquear a recaptação de noradrenalina. Esse bloqueio, na verdade, para o organismo, né,
desse modo que a cocaína faz, é ruim, porque se ela bloquear por muito tempo, eu vou ter aí vasoconstrição e posso ter uma parada cardíaca. Já os antagonistas indiretos, eles vão bloquear a degradação do meu neurotransmissor. Então, ele vai competir lá na enzima, por isso que ele é indireto, ele não vai competir com o receptor. Então, ele compete com a enzima. E isso faz com que a enzima seja inibida e não degrade o meu neurotransmissor. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é os organofosforados. Então, os organofosforados, vocês sabem, eles são inseticidas e são muito utilizados, por exemplo, para matar insetos lá na plantação. Lá o agricultor utiliza bastante. Isso faz mal ao inseto, né? Claro, porque ele inibe a degradação da acetilcolina, e quando ele inibe a degradação da acetilcolina, faz com que tenha uma constrição lá no pulmão e o inseto não consiga mais respirar. Mas isso também pode vir fazer mal ao agricultor, porque ele acaba ingerindo ou acaba se contaminando com esse inseticida, e isso pode vir trazer diversos efeitos aí, né, maléficos para o agricultor, porque a degradação vai fazer, por exemplo, que a acetilcolina fique mais tempo liberada aí no nosso músculo e faz uma contração muito forte e também dificulta a respiração do agricultor e ele pode vir a falecer também. Então, a intoxicação por organofosforado, vocês vão ver quando chegar em toxicologia, é muito grave, tá? Então, eu coloquei 2 exemplos para vocês verem. Então, vamos ver aqui alguns agonistas e antagonistas dos nossos neurotransmissores. Então, em relação à acetilcolina, como vocês já sabem, nós temos aí os receptores muscarínicos e nicotínicos. Os muscarínicos como agonista muscarina, os nicotínicos agonista nicotina. Então, tudo o que que minha via parasimpática ia fazer, quando você, por exemplo, está fumando, você vai estimular essa via. Por isso, vai ter todas as reações, algumas reações do sistema parasimpático. Quando a gente fala aqui de antagonistas muscarínicos, nós temos, por exemplo, a atropina e a escopolamina. A atropina, ela é muito utilizada em colírio para dilatação da pupila. Então, enquanto a acetilcolina faz a constrição da pupila, aqui a atropina vai fazer a dilatação. Eles utilizam para fazer exame de fundo de olho, por exemplo. A escopolamina, vocês meninas aí estão utilizando o medicamento para cólica, vejam lá no Buscopan, a gente tem escopolamina. Então, a acetilcolina ela está ligada à contração muscular, também do músculo liso. E quando utiliza a acetilcolina, ela diminui, cessa a contração muscular, porque ela trabalha como antagonista. Já nos receptores nicotínicos, nós vamos ter aí a alfa-bungorotoxina, que vai atuar somente no músculo, a TEA, que vai atuar somente nos gânglios, e o curare. O curare, ele é retirado de plantas, é uma planta aqui da América do Sul, e ele faz com que os índios, eles utilizam na ponta da flecha, para paralisar o animal. Então, ele faz paralisia muscular. E a musculatura não contrai mais, tá? Como inibidores da acetilcolinesterase, nós temos a neostigmina. A neostigmina, ela vai então inibir a enzima acetilcolinesterase, faz com que a acetilcolina fique mais tempo lá na fenda sináptica. Em relação aos receptores adrenérgicos, o neurotransmissor, noradrenalina e adrenalina. E os receptores são alfa e beta. Os receptores alfa, como agonista, nós temos a
fenilefrina. E como antagonistas, nós temos os alfa-bloqueadores. É utilizado, pessoal, aqui para medicação, por exemplo, pessoa que tem hipertensão e problemas cardíacos, tá? E nós temos aí os beta-bloqueadores. Como agonistas, nós temos o isoproterenol e albuterol. E como antagonista, nós temos o propanolol e o metapropolol. Então, quando a gente fala que também vai atuar lá no sistema cardíaco, vai diminuir os batimentos cardíacos, vai auxiliar na dilatação dos vasos sanguíneos. E eles são muito utilizados hoje, tenho certeza que aí na casa de vocês tem alguém que já usou, né, uma avó de vocês, alguém que já utilizou principalmente o propanolol, que ele é bem conhecido, tá? Para finalizar nossa aula, nós vamos falar do sistema motor somático, que são as respostas voluntárias, os neurônios que vão estar ligados à musculatura esquelética. Então, primeiramente, os corpos dos neurônios motores, eles vão estar localizados dentro, né, no corno ventral da medula espinal ou do encéfalo. E o axônio desses neurônios, ele vai ser um axônio único, que vai sair de dentro do corno ventral, e vai ir direto para o músculo esquelético alvo. Então, a gente não tem gânglios aqui, tá? A sinapse entre o neurônio motor somático e a fibra muscular esquelética, ela vai ser chamada de junção neuromuscular. O neurotransmissor é acetilcolina e o receptor é nicotínico. Então, olhem aqui a diferença, né, entre a via motora somática e as vias autônomas. Quando a gente fala de via somática, temos aí o nosso neurônio saindo do sistema nervoso central e indo até o local de ação. Então vejam que o axônio é bem longo, pode medir aí 1 metro facilmente. Já nas vias autônomas, a gente vai ter os gânglios. Na parasimpática, vamos relembrar, o neurônio pré-ganglionar vai ser maior e o pós-ganglionar menor. Na pré-sináptica, nós vamos ter neurônio pré-sináptico menor e pré-ganglionar menor e pós-ganglionar maior. Quando a gente fala de via motora, o alvo vai ser músculo esquelético. Via autônoma, álvulo, músculo liso, cardíaco, glândulas endócrinas e exócrinas e parte do tecido adiposo. Lembrando ainda que a gente tem a via simpática da glândula suprarrenal, onde ela faz a liberação de adrenalina diretamente no sangue e esse sangue vai levar até o tecido alvo. O que acontece quando o nosso neurônio motor ele recebe um estímulo? Então, ele vai ser estimulado e vai mandar um impulso nervoso através aí do seu axônio. No final do nosso axônio, lá no terminal sináptico, a gente consegue ver que ele é bem ramificado, para que ele consiga aí fazer interação com a fibra muscular. Essa interação entre a ramificação do terminal sináptico e a fibra muscular é chamada de junção neuromuscular e é extremamente importante, é ali onde ocorre a liberação do nosso neurotransmissor. Nosso neurotransmissor, quando a gente fala de músculo, é a acetilcolina. Então, eu já vou pular aqui porque eu sei que vocês já viram isso, eu só estou relembrando, tá? Então, vou pular aqui para essa imagem onde a gente tem chega o impulso nervoso no final, aqui no nosso terminal sináptico. Esse impulso nervoso vai despolarizar a membrana. Com a despolarização da membrana, os nossos canais de voltagem, dependentes de voltagem, que é o canal de cálcio, ele se abre.
Quando ele se abre, o cálcio consegue entrar dentro da célula, dentro do meu terminal sináptico. Quando ele entra dentro da célula, ele faz com que ocorra a liberação do neurotransmissor, que no nosso caso aqui é a acetilcolina. Essa acetilcolina, por sua vez, ela vai se ligar ao receptor nicotínico, receptor colinérgico nicotínico. Quando ela se liga, ela vai fazer com que tenha a abertura de outro canal. Então, olhem aqui nessa imagem. Nós temos o canal fechado. Quando a acetilcolina ela interage com esse receptor de canal, ocorre então a abertura desse canal e sai potássio e entra sódio. Lembre-se lá, sempre que nós temos uma concentração de sódio fora da célula muito maior, então ela tem uma facilidade para entrar. Quando o nosso sódio entra, ele vai fazer com que a fibra muscular, então, seja despolarizada e ocorra a contração. Daí vocês vão lembrar dos sarcômeros, mas isso vocês já viram, não vou entrar em detalhes. Mas para quem não lembra como ocorre a contração muscular esquelética, eu vou deixar aqui para vocês um videozinho que tem no nosso canal explicando certinho como ocorre essa contração depois que o neurônio liberou a acetilcolina. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe o conhecimento. Até a próxima!